Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os sentimentos de angústia e aflição que às vezes nos acometem e na forma como Deus trabalha em cima desses sentimentos. Você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui pra vocês. Então vamos lá, eu tô gravando esse vídeo hoje, domingo, e essa situação aconteceu ontem, no sábado. Eu já acordei bem mal, angustiada, me sentindo estranha, sem saber o porquê. E esse sentimento foi piorando ao longo do dia, sabe? O aperto no coração foi aumentando, uma vontade de chorar sem explicação. E às vezes esses sentimentos de aflição e de angústia, a gente não sabe de onde eles vêm, mas a gente sabe para quem entregá-los. E é para Deus. E foi isso que eu fiz. Eu me derramei aos pés dele, entregando todo esse sentimento que eu estava sentindo, toda essa angústia, essa tristeza, essa aflição, esse aperto no coração que parece que tá rasgando a alma, o coração, e uma vontade de chorar sem explicação, muito ruim, sabe? E eu me derramei aos pés de Deus ontem à noite, eu rezei, eu rezo de joelhos. Ali no cantinho, vou virar um pouquinho a câmera aqui pra vocês verem, eu tenho uma imagem de Jesus ali. E eu sempre rezo ali no cantinho ali, converso com ele todas as noites. Aconselho a vocês também a terem um cantinho especial para ter esse encontro diário com ele todos os dias. Enquanto eu vinha gravando esse vídeo aqui agora pra vocês, eu antes estava meio que sem saber o porquê que eu tava me sentindo assim, mas Deus, ele sempre fala no nosso coração os motivos ou o que levou a gente a sentir esse tipo de coisa, porque a angústia nada mais é do que uma tristeza, e a tristeza é gerada por sentimentos de frustração, decepção. E esses dias eu tive alguns objetivos meus frustrados, né? As minhas vontades frustradas, porque é muito difícil ouvir não de Deus, sabe? E aí a gente fica frustrado e esses sentimentos vão ficando aqui dentro da gente, uma hora ou outra eles saem de alguma forma, e comigo foi dessa forma, essa aflição, essa angústia, essa tristeza estranha. E quando eu me derramava aos pés de Jesus, eu pedia a ele para falar comigo, para dizer para mim o que estava acontecendo, falar para mim o que eu devia fazer em relação a esse sentimento, e entregando. E quando Jesus voltou a ficar ao lado de Deus, ele deixou o Espírito Santo, e eu pedi ao Espírito Santo, e nada mais é, o Espírito Santo é a força de Deus, é o Espírito que consola a gente quando nós não estamos bem. Então eu pedia para que ele viesse me consolar e falar para mim o porquê que eu estava sentindo aquilo tudo. E agora, durante gravando o vídeo aqui com vocês, eu consegui identificar que os sentimentos que me deixaram angustiada e com esse aperto todo no coração foi o não de Deus para as minhas vontades. E a gente fica frustrado, né? É muito difícil a gente receber um não, mas a gente tem que entender que esses nãos de Deus são para que a vontade dele se cumpra em nossa vida, entende? Então, e hoje ele confirmou isso para mim nas leituras da palavra na missa hoje. Mas primeiro eu vou falar para vocês a palavra que ele me deu ontem quando eu rezava, que foi o Salmo 105, que eu vou falar para vocês aqui. E já de cara ele falou para mim assim, no título: Deus cumpre com a sua palavra. Sim, gente, ele cumpre com a sua palavra. Tudo que ele já prometeu para você, ele vai cumprir. Às vezes a gente leva alguns nãos,
vive algumas frustrações dos nossos projetos, das nossas vontades, mas você pode ter certeza que os nãos dele são para que a vontade dele prevaleça e não a nossa. E eu sei que essas batalhas espirituais vêm acontecendo porque a vontade de Deus está se cumprindo. E, gente, por mais que eu tenha esse encontro com Deus, viva com Deus, eu não estou livre de ter sentimentos ruins, eu não estou livre de coisas ruins acontecerem na minha vida, das provações acontecerem na minha vida. Mas eu preciso confiar em Deus e acreditar que os planos dele são muito melhores do que o meu. E eu tento todo o tempo confiar nisso. Só que às vezes é muito ruim, porque você tá lá planejando aquilo tanto tempo, querendo viver aquilo, e aí ele vai e fala não. E, gente, quando Deus fala não, ele faz tudo, ele usa pessoas, ele faz o que tem que fazer para que você não viva aquilo ali que você queria. Tá? Ele conduz tudo direitinho. E quando a gente entrega a nossa vida para ele e deixa ele conduzir, entrega o Espírito Santo para que ele possa conduzir os nossos caminhos, é exatamente isso que ele faz. E olha, é muito difícil, como eu já falei para vocês, viver a vontade de Deus, mas não é impossível. Então ele já logo falou para mim: Deus cumpre sua palavra. Ele falou: Tamara, eu cumpro com a minha palavra. E assim, tá aqui em cima, ó. Foi a primeira coisa. E essa palavra já saiu pra mim outras vezes enquanto eu rezava, porque eu sempre, quando eu tô muito mal, quando eu tô muito precisando muito da palavra dele, que ele fale comigo, eu sempre faço uma oração de entrega, peço ao Espírito Santo pra vir falar comigo e ele sempre me dá uma palavra, ele sempre me responde. Então, assim, a gente precisa estar com o coração aberto pra entender aquilo que ele tem pra falar. Então, assim, essa palavra já havia saído para mim quando eu recebi o meu e-mail de que eu havia sido contratada pelo banco. Isso foi um prodígio, né? Um milagre que Deus, um impossível que Deus fez na minha vida. Eu já contei para vocês aqui no canal, inclusive, também. E o primeiro verso que chamou minha atenção: alegre-se o coração dos que buscam a Deus. Ele já falou para mim assim: Tamara, para você ser liberto desses sentimentos, para você alegrar o teu coração, você precisa buscar em mim as respostas, a cura desses sentimentos e confiar em mim. E mais abaixo no verso 5, lembrai-vos das maravilhas que ele fez. Ou seja, ele me chamando a atenção. Lembra da maravilha que eu fiz para você no dia que você foi contratada, do impossível que eu fiz na tua vida? Então, eu cumpro com a minha palavra. E os outros milagres que eu tenho para tua vida, eles vão se realizar. Eu só preciso que você acredite em mim, que você confie em mim. E é isso que a gente tem que fazer. Eu sei que é muito difícil, gente, porque eu vivo isso. É muito fácil falar: eu confio em Deus. Aí na hora que acontece alguma coisinha que sai fora do nosso projetinho, porque a gente cria um projeto, né? A gente cria um projeto, a gente tem as nossas próprias vontades. A gente fala que quer viver a vontade de Deus, mas a gente tem aquela vontade do coração também, né? Mas eu creio que a vontade de Deus é sempre perfeita, boa e agradável, e no tempo dele. Então ele estava ali falando para mim que para eu alegrar o meu coração, eu precisava buscar nele. E me lembrando do milagre que ele já havia feito e dizendo para mim: eu cumpro com a minha palavra e eu vou cumprir. E aí hoje na missa, as 3 palavras, na primeira leitura, que foi Isaías 61, na segunda leitura, que foi a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e o Evangelho também de João, que fala sobre João Batista, falou muito no meu coração. Primeiro, lá na primeira leitura, em Isaías, que falou para mim que Deus tem um poder de curar os nossos corações quebrantados e de nos libertar desses sentimentos, porque às vezes a gente fica encarcerado, né? Preso a determinados sentimentos, mágoas e tudo que acontece na nossa vida, as nossas frustrações, as nossas vontades que Deus falou não pra gente, a gente fica preso. E só Ele tem esse poder de nos libertar, de nos salvar. E foi isso que Deus fez comigo. E quando Deus nos salva, quando a gente se propõe a viver esse encontro com Ele, abrir a porta da nossa vida para Ele nos curar e nos salvar, a felicidade vem.
Então a gente tem que entregar para Deus. E eu, Tamara, diante de todas as experiências que eu ando vivendo com Ele, eu entendi e tenho certeza que longe de Deus, que longe do caminho que Ele tem para minha vida e sem a presença dele em mim, eu nunca vou ser feliz. E às vezes, gente, eu sinto uma vontade muito grande de sentir mais. E às vezes eu fico aflita e angustiada também por isso, porque eu quero sentir mais. E às vezes tem esses outros sentimentos do mundo, essas coisas que nós mesmos sentimos, sabe? Essas angústias, as frustrações e tudo que nos acometem durante a nossa vida, que vão atrapalhando a gente sentir mais a presença de Deus. E nesse evangelho, nessa palavra de Isaías, foi exatamente isso que ele estava dizendo, que eu preciso deixar que a salvação de Deus entre em mim para que eu possa ser feliz e eu entregar toda a minha vida para Ele, sabe? Que a graça dele tá aí, batendo na sua porta. Assim como bate na minha todos os dias. Deus quer realizar milagres na sua vida, sabe? Ele quer. Abra a porta para a graça de Deus. Deixa Ele entrar e salvar, sabe? Cuidar desse jardim que é o teu coração, assim como Ele vem cuidando do meu jardim, para que ele possa dar frutos, sabe? E aí na segunda leitura, que foi 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, do 16 ao 24, que nós precisamos rezar o tempo inteiro, rezar sem cessar, entregar o tempo todo, porque o mal ele tá aí. E ele tá o tempo todo tentando tirar a gente do caminho de Deus para viver esses sonhos de Deus na nossa vida. Então a gente precisa estar vigilante o tempo inteiro, rezando o tempo inteiro. E quando acontecem essas coisas ruins, esses sentimentos de angústia, de aflição, e que a gente às vezes não sabe de onde está vindo, eu consegui identificar de onde era, mas às vezes a gente não consegue. Mas mesmo assim, agradecer a Deus, dar graça por tudo que acontece na nossa vida, sendo ruim. Igual eu fiquei frustrada porque os meus projetos e as vontades que eu estava tendo, que eu estava planejando há tanto tempo, eu recebi um não. E aí a gente precisa agradecer a Deus por isso, porque diante desse não, a vontade de Deus vai prevalecer, entende? Então, nessa carta de São Paulo aos Tessalonicenses, fala que a vontade de Jesus, ela precisa estar em primeiro lugar. Né? Então, assim, e guardar tudo que você aprendeu diante dessa situação, guardar no teu coração e meditar nisso e deixar isso embora. Porque é aquilo que falou lá em Isaías. A gente fica prisioneiro a esses sentimentos. E quanto mais esses sentimentos ruins ficam no nosso coração, mais Deus vai ficando sem espaço. Então a gente precisa se livrar disso, sabe? E depois no Evangelho também falando sobre João Batista ser luz, né? No caminho das outras pessoas, né? E é o que a gente precisa ser, né? Luz no caminho das outras pessoas. E sempre levar isso, sabe? Porque a vida não tem graça quando a gente não compartilha as graças de Deus e não leva a luz a outras pessoas, sabe? Então, diante desses sentimentos de angústia que às vezes a gente sente, das frustrações do dia a dia, entregue-as para Deus, porque Ele é o único que pode curar o teu coração, desse teu jardim aí que é o teu coração, e te fazer feliz. Alegrar o teu coração com o amor dele e tirar todas essas coisas ruins, sabe? Então, a palavra que ele me deu ontem no Salmo 105 e hoje as palavras na missa foram só confirmação para eu entender e para eu poder confiar em Deus, confiar nos planos que Ele tem para minha vida, sabe? E em tudo que Ele vai fazer. E que mesmo que Ele fale não para mim, eu preciso entender, agradecer e esperar que os planos dele com certeza serão muito melhores e maiores do que qualquer pensamento que eu possa vir a ter de felicidade.
E a felicidade só é encontrada nele. Então confia em Deus. Mesmo diante desses momentos que você sente de aflição, de tristeza e de desânimo, dessas coisas que você vem sentindo, desses nãos que Deus dá para você, dessas portas que Ele fecha para você, acredita que Ele tem uma muito melhor lá na frente para você e que durante esse tempo, esse desertozinho que você está passando por esse vale das lágrimas, que no caso foi o que eu vivi, né? De muito choro, de muita angústia, de muita tristeza, que logo depois desse vale tem um paraíso lindo esperando por você. Eu espero que essa palavra tenha tocado em seu coração. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.